Vamos conhecer essas palavras em espanhol. Sean todos bienvenidos, la paz de Dios a todos. Hace um tempo que não apareço por aqui pelo canal e hoje estou aparecendo novamente com este vídeo. Prometo que de agora em diante vamos ter frequência aqui no canal. Então vamos conhecer el e la. Decimos el e la, que seria, a tradução disto aqui seria o e a. Por exemplo, o e a, vou deixar assim, seria em português. Por exemplo, se fosse falar mulher, 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 quer dizer mulher. Então, se eu for falar a mulher, eu falaria la mujer. La mujer. La mujer. Se eu fosse falar o homem, eu falaria, neste caso, hombre. Hombre, então eu falaria el hombre. El hombre. El hombre. El hombre. El, reparem que o L tem o som de L. El. Você pode, por exemplo, falar ele, e aí você vai tirando o E do final, ele vai ficar el. Não vai falar eu, seria el. El hombre, el hombre, el hombre. E temos la mujer seria a mulher. E aqui é a mesma coisa, temos niña, niña, ña. Isso se pronuncia como ña, niña, niña. Neste caso, eu posso falar então la niña, que seria a menina. Niña seria a menina. La niña. E ainda tem aqui niño. Niño seria, neste caso, o menino. E falaria também el niño. Muitas vezes, para quem fala português, confunde muito este el aqui com lo. El confunde com lo. Não seria lo niño, seria el niño. El niño, o menino. Niño, menino. Agora vamos ver como seria o plural disto aqui. Nós falamos agora no singular, agora vamos ver o plural. Então, vou trazer aqui no plural. Então, no caso, esse el vira los e lá vira las. Ok? Então, teríamos aqui la mujer, como que seria no plural esta frase? Seria las mujeres. Num outro vídeo eu vou trazer a regra de como pluralizar as palavras em espanhol. Então temos aqui las mujeres, que neste caso seria as mulheres. Deixa eu só arrumar ela aqui. Eu vou puxar um pouquinho mais assim. Então eu falaria las mujeres para as mulheres. Las mujeres, las mujeres. No espanhol, sempre a letra A é bem aberta. Então, nós falaríamos las mujeres. Las mujeres. G. Reparem que esse J tem um tom de G. 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 Las mujeres. Las mujeres. E como que seria, então, no caso, hombre? Se fosse falar os homens. Como que eu falaria? Temos aqui, no singular, temos el hombre. E em plural seria los hombres. Los hombres. Se pronuncia exatamente assim, los hombres. Los hombres. Você pode juntar todos, inclusive, los hombres. Los hombres. Pode falar também los hombres, mas aí dá a impressão que você está aprendendo a sua língua para falar. Então seria los hombres, los hombres. E aqui, acho que vocês já identificaram. Normalmente só aqui que mudou, que adicionamos ES no final para mujeres, ES. E aqui seria a mesma coisa, las niñas. Las niñas, assim. E seria as meninas, las niñas. E a mesma coisa seria em niño, seria los niños. Los niños, niños. Sempre deixar em evidência o L. O L e o S, né? Los niños, niños, ño, sempre pronunciar esse ño. Então, a tradução disso aqui seria, deixa eu puxar aqui. Então, aqui seria os e as. Muito bem, isso que nós aprendemos hoje, a aula foi bem curtinha, então nós aprendemos aqui los artículos el e la, que são ele e, ou seja, ele e a.
o e a neste caso, né? Porque temos ainda também o pronome ele, que significa ele, mas nós veremos isso em outra aula. Então aqui temos o e a. Se falaríamos assim, a mulher, diríamos la mujer. La mujer, a mulher. As mulheres, las mujeres. O homem, como que eu falaria? Falaria el hombre. Se eu fosse falar os homens, los hombres. Porque estão aqui já a parte que eu coloquei los e lá são os e as. E aí se eu fosse falar a menina, seria la niña. La niña seria a menina. E las niñas, as meninas. El niño, o menino, e los niños, os meninos. Posso falar também a criança, falaria el niño, já generalizando para a criança, el niño. Por exemplo, falaria el niño, que seria as crianças. Poderia assim globalizar, mas aqui estamos identificando entre homem e mulher, menino e menina. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado desta aula. Vou deixar aqui um bônus para nós, que seria, vamos formar uma frasezinha aqui. Por exemplo, se eu for falar assim, vou escrever aqui uma frase. La niña es inteligente. Eu falei, la niña es inteligente. A menina é inteligente. Aí se eu for falar, o menino é arteiro. Como que eu falaria? Esse menino é arteiro. Deixa eu só aumentar aqui o zoom para ficar melhor as letras aqui. Então eu falei, la niña es inteligente, desta forma. Eu vou falar, o menino é bagunceiro, é arteiro, seria travieso. El niño es, neste caso, el niño es travieso. Aqui, el niño es travieso. La niña es inteligente, el niño es travieso. Então temos aqui, o menino que esse travieso significa arteiro, bagunceiro, todas essas coisas. Então seria, el niño es travieso. Aí, por exemplo, se eu fosse falar sobre as mulheres, por exemplo, las mujeres, vou colocar aqui uma frase assim. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho o zoom dessas letras. Las mujeres, vou aumentar aqui mais um pouquinho. Son sensibles, por exemplo. São sensíveis. Seria sensibles, assim. As mulheres são sensibles. Se eu fosse colocar esta frase, falaria desta forma. As mulheres são sensibles. Quer dizer, as mulheres são sensíveis. Eu estou falando desta forma. As mulheres são sensíveis. E para finalizar, deixa eu colocar o último aqui sobre homem. Colocaria assim. El hombre es... Vou colocar assim, trabajador. Então, eu estou dizendo que o homem é trabalhador, el hombre es trabajador. Então, nós vimos aqui 4 frases bem simples, uma em plural e o restante tudo em singular. Por exemplo, la niña es inteligente. La niña es inteligente. Inteligente. Reparem que esse G é como se fosse o J. G. Inteligente. El niño es travieso. Sempre esse E não vai ser E. Seria E. Então, el niño es travieso. Temos aqui, las mujeres son sensibles. Las mujeres son sensibles. E por fim, el hombre es trabajador. Muito bem, o que nós aprendemos aqui hoje, então, foram isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou repassar novamente. El, la, que seria artículos. La mujer, a mulher. Las mujeres, as mulheres. El hombre, los hombres. La niña, las niñas. El niño, los niños.
E finalizamos assim a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe vocês com bom aprendizado e até um próximo vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, seus comentários e compartilhem com mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo.